Oi, Lourdes, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Afrodite, bom dia. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nossa semana. Eu ainda tô um pouco rouca. Ai, que coisa, como tá demorando pra passar. Oi, Eliette. Flavinha, tudo bem? Se eu ficar sem falar, eu acho que funcionava, né? Mas como não tá sendo possível, aí demora mais. Isso, a minha garganta é desse jeito. Mas vai passar. A Isabel, tudo bom, Isabel? Então vamos começar a nossa semana com a graça do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um, que a gente possa cumprir todo o propósito que Deus tem para essa nossa semana, que a gente possa ser melhor a cada dia, para que quanto mais a gente se deixa ser moldado pelo Espírito Santo, como nós já falamos tanto, né? Ele é o nosso guia, ele é quem direciona a gente até o cumprimento da promessa de Deus para nós. Ele é quem traz do Senhor aquilo que é a resposta para os nossos corações e nos ajuda a viver os sonhos de Deus para nós. Esse Espírito Santo, ele precisa ter voz dentro de nós, né? A gente precisa submeter a nossa altivez da nossa alma, a nossa própria autoridade, a autoridade do Senhor, deixar ele ser Senhor sobre as nossas vidas. Às vezes a gente fala, o Senhor Jesus, mas não deixa ele ser Senhor. Senhor, essa palavra no hebraico, no grego, ela tem um peso muito grande, né? Porque eles entendiam muito bem o que queria dizer Senhor. Hoje a gente não vive esse tempo de escravidão aqui dentro, né? A nossa nação não existe mais escravidão no mundo, foi abolido, graças a Deus. Mas antes era muito comum, né? Tanto as pessoas se submetiam como escravos quando estavam devendo muito, se envolviam em dívidas, e essa era a forma de pagamento. Então era muito comum eles terem os senhores deles, e eles sabiam que eles deviam absoluta dedicação e obediência àquele Senhor. E em Romanos, Paulo fala assim, que aquele a quem você obedece, esse é o teu Senhor. E isso é muito sério, porque a gente tem que ver quem que a gente está obedecendo. Ou nós mesmos, ou vozes externas, ou a voz do Senhor. A voz certa tem que ser o nosso Senhor, né? A gente tem que obedecer a voz certa dentro de nós. Então, vou ler com você, continuar ali, né? Isaías 56, nós vamos começar esse capítulo hoje. E vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Logo no versículo 1, você está acompanhando aí pela tua Bíblia? Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Que peso tem essa palavra de justiça na Bíblia, né? Somente o Espírito Santo pode nos conduzir a essa justiça, a essa perfeita vontade de Deus, aquilo que é reto, aquilo que é certo. O nosso coração ele sempre tende para um lado ou para o outro, se envolve no orgulho, na vaidade. Às vezes a gente faz aquilo que é bom por vaidade, porque quer a aclamação dos outros. Jesus disse, aquilo que a tua mão direita der, que a esquerda não veja, para proteger o nosso coração daquilo que a gente faz, para que as nossas ações sejam feitas em Deus. E quando ele fala aqui da minha salvação, que está prestes a vir, está falando mais uma vez do Messias, do quanto somente em Jesus, através do sacrifício dele na cruz, ele trouxe a salvação para o mundo. Nós podemos nos reconectar com Deus e ter comunhão com ele. No 2, né? Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal, que obedece além do Senhor. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Deus está dando instrução para os gentios
da época ali, gentios, eram todos os povos que não acreditavam em Deus, mas que passaram a conhecer o Deus de Israel e se achegaram à nação de Israel. Então Deus falando para que eles não falassem que Deus havia separado ele das nações deles, porque aquilo foi uma escolha dele, né? Que o eunuco, aqueles homens que eram castrados para servir nos templos, nos haréns dos reis, essas pessoas, eles também conheceram a Deus de Israel e se achegaram junto ao povo. E Deus falando, não fale, não profira palavras ruins contra você mesmo, né? Eis que eu sou uma árvore seca. Não diga essas coisas. No 4, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Que lindo, né? Lá no Apocalipse, Deus fala isso, que na vida com Ele, né, quando na consumação dos séculos, quando nós formos viver com Deus, Ele diz que que os nossos novos nomes estão escritos numa pedra branca, alguma coisa assim. Então nós vamos ter um novo nome, um nome novo, né? Deus falando que lá tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo, novidade de vida. Darei, que não se apagará, o 6, aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que lindo! Isso que Deus fez por meio de Jesus Cristo, da nova aliança. A nova aliança com Deus, onde não é aquele cumprimento todo da lei, mas o cumprimento da lei de Deus, a lei que Jesus estabeleceu ali, né? Ele falou assim, toda a lei, eu vim para cumprir toda a lei. No capítulo 6 de Mateus, Jesus fala ali das bem-aventuranças, fala da lei do Espírito, que ficou mais rigorosa e intensa do que a própria lei de Deus, porque ele fala assim, a lei diz, não matarás, mas em verdade eu vos digo que aquele que desejar que xingar o seu irmão, que desejar o mal no seu coração, já o matou. Nessa lei do Espírito prevalece a intenção do nosso coração e não só o feito em si, porque Deus sonda os nossos corações e o Espírito Santo nos alerta. Ele dá um sinal vermelho dizendo que aquele não é o caminho. E cada vez que a gente não obedece a esse Espírito Santo, a essa voz de Deus dentro de nós, a gente erra o alvo, a gente sai fora do propósito, deixa de cumprir a lei de Deus, né? E quando ele falando que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E ele falando aqui dos estrangeiros, da graça e do favor de Deus que se estenderia para todas as nações, que nos alcançou hoje, essa graça, esse presente que Deus nos deu, que a gente nunca poderia pagar, né? A salvação das nossas almas. E no 8, que é o finalzinho desse trecho, assim diz o Senhor Deus, que congrega os diversos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Deus reafirmando aquilo que ele ia fazer nessa nova aliança em Jesus, ia trazer todas as nações, né? Todos nós hoje, por Jesus Cristo, temos herança com o povo de Israel, com a descendência de Abraão. Nós também somos herdeiros, assim como eles, né? Maravilhoso Deus. Que a graça e o favor de Deus estejam com você durante toda essa semana. E se Deus quiser, amanhã a gente se encontra aqui de novo e que a minha garganta esteja melhor. Que Deus tenha misericórdia, né? E que eu faça a minha parte, né? Que é poupar um pouquinho
de falar tanto. Deus abençoe seu dia grandemente. Esse dia que só tá começando, né? Cheio de oportunidades para mim e para você. Beijo grande, gente. Até amanhã, se Deus quiser.